Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa Branco, eu sou monitora de farmacologia aqui na FURG, eu sou acadêmica do terceiro ano de medicina e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre os princípios gerais da terapia antimicrobiana. A gente vai conversar sobre o contexto histórico, sobre o contexto atual, como agora na contemporaneidade a gente compreende a terapia antimicrobiana, quais os seus princípios, quais os seus objetivos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, as temáticas que a gente vai abordar, a gente vai falar sobre teoria microbiana das doenças, antimicrobianos e terapia antimicrobiana, tipos e objetivos do tratamento antimicrobiano, sobre as bactérias, os antibacterianos e a resistência aos antibacterianos. Então, teoria microbiana das doenças. Então, a consolidação científica, como que surgiu tudo isso? Então, a gente teve uma transição do misticismo para a ciência que aconteceu principalmente no século XIX, graças ao trabalho de dois cientistas muito importantes, tiveram outros, claro, mas esses são os que a gente vai conversar hoje, que provaram que a vida microscópica ela não surgia do nada, ou seja, provaram que a geração espontânea não era verdade. Então, eles entenderam que os micro-organismos eles surgiam de outros micro-organismos prévios, tá? Então, a gente tem o Louis Pasteur, que é um cientista francês, e o Robert Koch, um médico alemão. Então vamos entender o que cada um deles fez, qual a contribuição deles com isso. Então, o Pasteur, ele foi um dos principais nomes para a gente entender que a geração espontânea não era verdade. Então, ele fez um método, ele teve um experimento que fez com que a gente chegasse à conclusão de que micro-organismos derivam de outros micro-organismos. Então, como que isso aconteceu? Vocês já devem ter estudado isso para o Enem também, a gente entende isso no ensino médio, mais ou menos como funciona, a gente vai dar uma relembrada, porque isso é muito importante para a gente entender o restante da aula. Então, o que ele fez? Então, ele colocou um caldo nutritivo em um frasco de vidro. Esse frasco tinha um gargalo de forma curvada e esse caldo que foi colocado nesse frasco de vidro, ele foi fervido e foi esterilizado. O que significa? Que não tinham micro-organismos vivos ali, não existiam, tá? A partir do momento que a gente faz esterilização, a gente exclui a possibilidade de vida desses micro-organismos, tá? E aí, após alguns dias, esse caldo continuou livre de micro-organismos, porque ele foi fervido, foi esterilizado, estava tudo fechado, era um ambiente fechado, então não tinha contato com o meio externo, e desse modo ele não teve nenhum contato com o meio ambiente, com o ar, com outras possíveis substâncias, micro-organismos, enfim. Então ficou isolado, tá? Era um ambiente isolado. Quando houve a quebra do gargalo, que era aquele gargalo curvado, esses micro-organismos começaram a aparecer no caldo. Então, micro-organismos que não estavam presentes antes começaram a aparecer. E aí a gente chega à conclusão de que, se eu tenho um caldo nutritivo que está esterilizado, foi fervido, passou por esses processos, né, de retirada de micro-organismos, a partir desse momento a gente entende que esses micro-organismos não têm como surgir ali, eles não surgiram. Então, a partir do momento que esse ambiente estava isolado, não tinha contato com o meio externo, os micro-organismos não surgiram. Então, a geração espontânea ali caiu por terra. E aí, quando esse frasco é quebrado e esse caldo nutritivo ele começa a ter contato com o meio externo, os micro-organismos começam a aparecer. Então, esse caldo ele era nutritivo, era importante para esses micro-organismos conseguirem se reproduzir. Eles viram ali uma oportunidade para isso, começaram a se reproduzir e começaram a aparecer. Então, isso pôs fim, caiu por terra o conceito de que esses micro-organismos poderiam surgir de forma espontânea. Então, a gente entende que eles precisam de um micro-organismo prévio para conseguir dar origem a novos micro-organismos. Então, isso levou ao desenvolvimento da pasteurização, que aí a gente usa para justamente eliminar esses micro-organismos, e ao entendimento de que os germes eles causam infecções também. Então, a partir do momento que a gente entende mais ou menos como eles se originam, a etiologia deles, então a gente entende que eles surgem de micro-organismos prévios, a gente começa a entender como que funcionam as infecções no nosso corpo também. Então, esse cientista ele foca no processo biológico, em como que isso começa, como que isso funciona, qual é a origem desses micro-organismos. O Robert Koch, ele faz outra coisa, ele foca nos agentes etiológicos. Então, o que ele faz? Ele estabelece os postulados de Koch, que são 4 deles os principais, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, apesar de vocês não terem que saber exatamente o que cada um deles significa, tá? Então, o micro-organismo ele deve ser encontrado em abundância em todos os organismos que sofrem da doença.
Então, o que isso significa? Se alguém, né, tem alguma doença, um conjunto de pessoas tem alguma doença, aquele micro-organismo tem que ser encontrado em grande quantidade em todas essas pessoas. Então, se ele não é encontrado em todas essas pessoas, quer dizer que eles não têm aquela mesma doença. E principalmente se não for encontrado em abundância. Então, ele precisa ter grandes quantidades daquele micro-organismo para poder causar a doença, tá? O micro-organismo deve ser isolado de um organismo doente e crescer em uma cultura pura. O micro-organismo cultivado deve causar doença quando introduzido em um organismo saudável. Então, se a pessoa era sadia, ela não tinha nenhuma doença, ela não deveria ter aquele micro-organismo causando a doença nele. Então, quando ele causar a doença, né, em um organismo saudável, ele tem que estar presente. O micro-organismo deve ser reisolado do hospedeiro infectado e ser idêntico ao agente original. Então, tudo isso significa que o quê? Que as pessoas que têm aquela doença específica que ele estiver estudando, por exemplo, a tuberculose, tá? Que foi uma das bactérias que ele identificou, que inclusive tem o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose, e ele leva o nome dele, tá? Porque foi ele que deu origem ao processo de reconhecimento dessa bactéria causadora da doença, da tuberculose. Então, indivíduos que tenham tuberculose, eles têm que ter o bacilo de Koch em abundância dentro do organismo, tá? Para caracterizar aquela doença. E isso serve para os outros postulados também. Então, ele tem que ser isolado de um organismo doente, tem que crescer em uma cultura pura. Eu tenho que identificar ele por si só, não só no organismo, mas também in vitro, né? O micro-organismo ele tem que causar a doença quando ele é introduzido em uma pessoa que está saudável, que não tem aquela patologia, e ele tem que ser reisolado do hospedeiro infectado e ser idêntico ao agente original, para a gente conseguir identificar que é ele mesmo que é a causadora dessa doença. Então, ele identificou bactérias causadoras do antraz, da cólera e da tuberculose. Então, ele foi um dos principais pioneiros nessa questão de identificação dos agentes etiológicos causadores de determinadas patologias. Então, as implicações em saúde pública. A partir do momento que a gente entende que existem micro-organismos que surgem de micro-organismos prévios e eles podem causar doenças específicas, a gente começa a introduzir novos hábitos no nosso cotidiano. Então, tanto no cotidiano científico, então a própria ciência começa a se reformular. Profissional, então os próprios profissionais da saúde têm que mudar alguns hábitos presentes no cotidiano deles também. E no social, então a gente como pertencentes da sociedade, começamos também a adotar alguns novos hábitos de higiene para prevenir o surgimento dessas doenças. Então, a gente tem alguns conceitos que são introduzidos da antisepsia, que a gente usa substâncias químicas para esterilizar instrumentos cirúrgicos e limpar feridas. Por quê? Porque antigamente muitos dos pacientes que eram submetidos a intervenções cirúrgicas, eles não vinham a óbito por causa das próprias cirurgias, apesar de muitas vezes elas serem meio bárbaras, mas ao mesmo tempo esses pacientes, eles durante a cirurgia saíam super bem, dava tudo certo. E aí passava um tempo e esses pacientes vinham a óbito, eles não entendiam o porquê disso. Então, depois do conhecimento de que existem esses micro-organismos, que eles podem causar doenças e infecções, começa a ter esse conhecimento, essa ideia de que muitas vezes as mortes pós-operatórias não são em decorrência de intercorrências cirúrgicas, mas sim de infecções, tá? Pós-operatórias. Tanto intraoperatórios, então durante o manuseio desses instrumentos cirúrgicos que estão contaminados, como também no pós-operatório em relação à ferida. Então, as feridas, se elas não são limpadas corretamente, se não são utilizados antissépticos ali para conseguir limpar bem a ferida e impedir o crescimento de outros micro-organismos, eles podem se proliferar na ferida, adentrar a corrente sanguínea e causar uma sepse, muitas vezes. Então, é importante ter essa questão em consideração, levar essa questão em consideração. Além disso, tem as questões de higiene e de saneamento, então a gente começa a entender que a água contaminada ela carrega germes e a gente precisa de sistemas de esgoto e de tratamento de água para evitar que a água seja um vetor desses agentes. E vacinação para focar na prevenção das infecções e os antibióticos no tratamento dessas doenças quando elas já estão estabelecidas. Então, as associações de antimicrobianos, a gente tem para bactérias antibióticos, vírus antivirais, fungos antifúngicos e parasitas antiparasitários. O que isso significa? Que se eu tenho sintomas gripais que sugerem gripe, que é causada por um vírus, não adianta nada eu usar o antibiótico, porque o antibiótico é contra bactérias. E as estruturas, né,
das bactérias são muito diferentes das estruturas dos vírus. Então, os antibióticos, eles têm alvos específicos, então eles podem inibir a síntese de parede celular, que é uma coisa que os vírus não vão ter, então não vai ter a mesma configuração. Então, é importante levar em consideração isso na escolha do remédio que eu vou usar para determinada infecção. Então, se eu tenho uma infecção por um fungo, não adianta nada eu usar um antiviral. Se eu tenho uma infecção por um parasita, nada adianta eu usar um antibiótico. Então, entender que cada antimicrobiano tem o seu micróbio específico, tá? Então, antimicrobianos e terapia antimicrobiana. Então, o conceito, né? Os antimicrobianos, eles são entendidos como substâncias produzidas por diversas espécies de micro-organismos ou produzidas de forma sintética que suprimem o crescimento de outros micro-organismos. Então, em outras palavras, os micróbios, que são bactérias, vírus, fungos, parasitas, os antimicrobianos são antimicróbios. Então, são antibactérias, antivírus, antifungos, antiparasitas, tá? Então, são substâncias que podem ser tanto produzidas de forma natural por outros micro-organismos, como de forma sintética em laboratório. E a ideia dele é suprimir que esses outros micro-organismos cresçam, tá? E aí, sobre o micróbio versus o antimicrobiano. Então, as moléculas antimicrobianas, elas vão atuar como ligantes, cujos receptores são proteínas microbianas, capazes de ligar no seu alvo e produzir o seu efeito. Então, por isso, que a depender do micróbio que eu tô falando e o antimicrobiano que eu tô falando, eles precisam ter alvos específicos, tá? Que foi aquilo mais ou menos que eu tinha conversado antes ali com vocês. Não dá para eu usar um antiviral para uma bactéria, não vai ter a mesma função, não vai ter nem efeito, porque eu preciso que os ligantes tenham determinados receptores, tá? Para surtir o efeito. Então, eu preciso que se ligue a um determinado receptor para surtir o efeito que eu espero. Se aquele micróbio que eu estou falando ele não tem aquele receptor, não vai funcionar, o alvo não existe nele, tá? Então, não vai produzir o efeito que eu desejo, que é impedir que ele cresça, tá? Então, a etiologia da terapia, terapia antimicrobiana, ela pode ter uma origem natural ou uma origem sintética. Na natural, eu tenho o antibiótico sendo sintetizado por outros micro-organismos. Então, um exemplo é a penicilina, que é um fungo do gênero Penicillium, que ele é responsável por inibir o crescimento de algumas bactérias quando ele está em conjunto com elas, tá? E a origem sintética são os quimioterápicos, que eles são produzidos de forma totalmente sintética em laboratório. Então, como exemplo, a gente tem as sulfonamidas. Um dos outros cientistas que foi bem importante é o médico alemão Paul Ehrlich, que em 1872 ele buscava o que ele chamava de bala mágica. Então, o que ele queria buscar? Era uma substância que fosse capaz de atacar todas as células do micro-organismo que eu estou falando. Então, ele conseguia atacar uma bactéria ou um micro-organismo qualquer, invasor, sem causar dano às células do corpo humano. Então, ele queria o que seria perfeito, né? Um remédio que matasse esses micro-organismos que invadem o nosso corpo sem causar nenhum dano para as nossas próprias células. Então, inibir esses efeitos adversos que são intrínsecos dos tratamentos que a gente tem hoje em dia. Então, hoje em dia, mesmo o que seja muito seletivo, o medicamento, muito difícil de ele não atacar de alguma forma alguma outra célula do nosso corpo. Então, os efeitos adversos eles surgem basicamente disso. Então, às vezes a célula que eu tô querendo, o micro-organismo que eu tô querendo destruir, ele tem alguma coisa na estrutura que o fármaco visa se ligar e alterar, que as nossas células do nosso corpo também têm, algum receptor que a nossa célula também tem. E aí, a partir desse momento, o fármaco vai se ligar tanto no micro-organismo quanto na nossa célula normal. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ter um ataque às células do próprio corpo também, simultaneamente. E isso pode causar os efeitos adversos. Então, o que ele queria naquela época era justamente um medicamento que fosse perfeito, atacar o micro-organismo sem atacar a gente. E aí, em 1909, ele desenvolveu o Salvarsan, que é um medicamento derivado do arsênio para tratar a sífilis. Então, ele também foi um dos pioneiros e ele trouxe esse conceito que até hoje em dia, na verdade, é o que a gente busca, né? Por que o nome quimioterápico? Então, hoje em dia, tudo que tem a ver com quimioterapia, quimioterápico, a gente entende que tem relação só com câncer, só com neoplasia maligna. E, na verdade, quimioterápico é um termo muito mais amplo, tá? Ele representa uma substância feita 100% em laboratório, então totalmente sintética, que não existe na natureza e o homem sintetizou para atacar um alvo específico, tá? Então, a quimioterapia é uma modalidade de tratamento que vai usar compostos químicos, os próprios medicamentos, para atuar
contra um alvo específico. Na quimioterapia, pro câncer, a gente vai usar qual alvo, né? As células cancerígenas, as células tumorais. Esses são os alvos que são os alvos que a quimioterapia deseja atacar. São as células tumorais. Nesse caso, se a gente está falando de um antibiótico, o alvo dele é a bactéria. Então, é um conceito mais amplo, que a partir do momento em que foi se estabelecido, tinha essa visão, essa ideia de que era esse conceito mais amplo, que servia para qualquer medicamento feito sinteticamente, né? Mas hoje em dia ele tem muita associação com câncer, mas não somente é associado ao câncer, tá? Popularmente é. O Alexander Fleming, ele foi um dos principais nomes que a gente conhece em relação à questão de antimicrobianos. Então, fungo como antibiótico, então, enquanto os quimioterápicos eles estavam sendo criados em laboratório, o Alexander Fleming descobriu em 1928 que a própria natureza já fazia isso. Então, ele observou que um fungo, o penicílio, ele limpava uma área de bactérias, Staphylococcus aureus, em uma placa de Petri. E aí ele isolou a penicilina. Então, o que aconteceu? Quando ele chegou, ele tinha uma placa de Petri com cultivo de penicílio, que é um fungo, e o cultivo de uma bactéria, que é a Staphylococcus aureus. E aí ele percebeu que aquele fungo, que antes, sei lá, estava de um lado da placa, a bactéria estava do outro, a bactéria não estava mais ali. Ela tinha morrido, ela não estava mais presente. E aí, a partir desse momento, ele entendeu que aquele fungo poderia ter algum tipo de propriedade antimicrobiana. Então, ele tinha a capacidade de destruir aquela bactéria, eliminar aquela bactéria. Então, a partir disso, ele descobriu a penicilina e ele isolou ela para que pudesse ser utilizada como um medicamento. Então, o fungo tem essa propriedade, a penicilina, derivada do penicínio, que tem essa propriedade de atuar como um antibacteriano, como um antibiótico. E outro pesquisador, o Domack, ele foi um dos principais nomes também, apesar de ele não ser tão conhecido. Ele, em 1932, ele descobriu que um corante vermelho, chamado Prontosil, conseguia curar infecções bacterianas em camundongos. Então, o corante em si, ele não matava a bactéria no laboratório. Ele precisava passar pelo metabolismo do corpo para se transformar numa substância ativa, que era a sulfanilamida, tá? Então, como vocês podem ver, tanto o fungo foi identificado com propriedade antibiótica, um corante também foi identificado com propriedades antibióticas. Então, esses cientistas, eles saíram, assim, da caixinha para entender que a gente pode usar produtos naturais, como o fungo, né, para produzir esse efeito antibiótico, antibacteriano, e um próprio corante, que não se pensaria que poderia ter algum tipo de efeito, mas teve. Né? O corante em si não matava a bactéria, mas quando ele passava pelo metabolismo do corpo e se transformava na substância ativa, ele tinha essa propriedade. Então, também foi bastante utilizado como uma alternativa para o tratamento de infecção bacteriana. Então, a heroína da Segunda Guerra Mundial foi a penicilina. Então, ela foi descoberta em 1928, só que ela só foi isolada e produzida em 1939. E, além disso, só foi liberada para a população na década de 1940. Então, todo o processo da penicilina, apesar dela ter sido descoberta em 28, ela só foi liberada para a população mais de 12 anos depois, tá? Por toda a questão de isolamento dela, de realmente ela poder ser usada para tratamento em pessoas, em seres humanos. Então, ela foi muito, muito utilizada na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os soldados, na época, muitas vezes eles não morriam nem dos ferimentos por arma de fogo ou por outras questões de combate mesmo. Eles não faleciam por isso. Eles vinham a óbito justamente pelas feridas que não eram tratadas, tá? Então, as feridas ficavam abertas, imagina, no meio do mato, no meio da guerra, da sujeira, não tinha muitas vezes como eles terem acesso a tomar banho, nem nada do tipo. Então, imagina, eles ficavam lá, todos juntos, amontoados em locais sujos, que tinham muita proliferação de micro-organismos, eles não tinham higiene adequada, não tinham saneamento básico também, então todo o ambiente era propício ao desenvolvimento de micro-organismos e posteriores infecções, e junto com tudo isso, muitos deles tinham muitas feridas de guerra.
Então, muitas vezes, eles faleciam justamente por terem essas infecções, essas feridas abertas e, consequentemente, as infecções, que tinham essas feridas como porta de entrada para esses micro-organismos, para eles se desenvolverem lá no corpo do hospedeiro. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, era uma problemática muito grande. Eles precisavam de uma forma, de um medicamento, alguma coisa que eles pudessem fazer para evitar que esses soldados que não tinham morrido em combate morressem por causa de infecções, tá? Então, a penicilina ela foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial porque ela foi a cereja do bolo, era o que precisava. Então, muitos soldados conseguiam voltar para casa, que nem tem nesse anúncio ali embaixo em amarelo, que graças à penicilina o soldado conseguiria voltar para casa, porque muitas vezes, de novo, eles não morriam em combate, eles morriam por infecções de feridas abertas, tá? Feridas que eles tinham durante esse combate. Então a penicilina foi usada muito para isso, para a guerra, então muitas propagandas eram feitas em cima dela, ela foi comercializada em larga escala, foi produzida em massa quando ela foi liberada para a população. Tem outro anúncio em relação à penicilina curando a gonorreia também em 4 horas. Então ela foi vista como uma heroína durante aquele período, tá? Tanto em questão da própria guerra, como de outras infecções sexualmente transmissíveis que antigamente também não tinham tratamento. Então, a partir do momento que a penicilina ela começa a ser comercializada e começa a ser liberada para o público, ela vem como uma heroína, vem como uma solução para infecções que antes não tinha muito o que se fazer. Se tinha gonorreia, ia continuar com gonorreia. Se tinha uma ferida durante a guerra, ia continuar com a ferida e provavelmente ia morrer por causa de infecção generalizada, infecções que se desenvolviam nessas feridas. E a partir do momento que a penicilina vem para o público, ela é considerada uma salvadora. Sobre tipos e objetivos do tratamento antimicrobiano. Então, a gente tem o tratamento profilático, que ele é aplicado para pacientes que ainda não estão infectados, então eles ainda não tiveram contato com esse micro-organismo e posterior infecção, ou que ainda não desenvolveram uma doença potencialmente grave, tá? Então, não desenvolveram sintomas, sinais clínicos possíveis de identificar. O objetivo é para evitar uma infecção ou impedir que essa doença se desenvolva, e o exemplo é para pré e ou intraoperatório. Então, muitas vezes, os pacientes, antes de serem submetidos a uma cirurgia, eles são prescritos antibióticos para eles, antimicrobianos, ou intraoperatório. Então, durante a operação, muitas vezes também é administrado um antibiótico. Portadores de HIV, que são pessoas que são imunossuprimidas, imunocomprometidas, e, consequentemente, têm mais chances de serem infectados por micro-organismos oportunistas. Então, às vezes, eles utilizam de forma profilática, e transplantados também, porque também tem essa questão de rejeição de órgão. Muitas vezes eles precisam justamente passar por tratamento com corticoide e se tornam imunossuprimidos para poder aceitar o transplante. Então, também precisam desse tratamento profilático para evitar que essa infecção aconteça. O preventivo, então, ele é aplicado para aplicado para tratamento precoce de pacientes que têm um alto risco, que já tenham indícios laboratoriais de infecção. Então, o que acontece? O objetivo disso é para administrar medicamento antes do desenvolvimento de sinais e sintomas clínicos. Então, os portadores de citomegalovírus, que são submetidos a transplantes, são pacientes de alto risco e eles também podem já ter indícios laboratoriais de ter alguma infecção. Então, eu administro o medicamento antes de desenvolver os sintomas, tá? Os sinais e sintomas clínicos. Então, pacientes que já têm essa alta probabilidade de desenvolver alguma doença estão transplantados, por exemplo, pela mesma questão que eu já falei antes, de eles já serem imunocomprometidos em decorrência de tratamento com corticoide para evitar que tenha uma sensibilização do sistema imune e que eles já tenham indícios laboratoriais de alguma infecção. Então, se já existe algum citomegalovírus presente, eles já começam a passar esse tratamento para evitar justamente que o paciente desenvolva essa doença de forma mais agravada.
Outro tratamento é o empírico, então ele é aplicado para um paciente que já é sintomático, então ele já apresenta sintomas, já apresenta sinal clínico de infecção, e ele é baseado na apresentação clínica do paciente, então o que ele apresenta de sintomatologia, e no micro-organismo causador de infecção mais provável. Então, às vezes, dependendo do sítio da infecção que a gente está falando, a gente tem micro-organismos que têm maior probabilidade de estarem causando essa doença. Então, eu não coloquei como exemplo, mas um exemplo que é muito visto é a infecção de trato urinário. Então, infecção de trato urinário, muitas vezes, na grande maioria das vezes, uma das bactérias causadoras é Escherichia coli. Então, muitas vezes o médico ele vai lá e já vai prescrever um antibiótico que ele sabe que tem como espectro, que inclui no espectro, a Escherichia coli, porque é um dos micro-organismos mais prováveis de causar uma infecção de trato urinário. Quer dizer que vai ser uma Escherichia coli? Não, às vezes não vai ser. Mas o mais provável que seja é ela, tá? Um dos mais prováveis. Então, o objetivo é para eu administrar o medicamento para evitar que os sintomas se agravem e que os sinais clínicos da doença também. E outro exemplo são indivíduos que são moradores ou viajantes de áreas endêmicas de malária. Então, tu já entende que as chances daquele indivíduo que mora lá em uma área endêmica ou viajou para aquela área endêmica recentemente possa ter malária. São muito grandes as chances. Então, tu já administra esse tratamento antes mesmo que ele comece a agravar os sintomas. O tratamento definitivo é quando o patógeno foi isolado, foi identificado conforme o resultado dos testes que foram administrados, então foi feito cultivo, foi feito um antibiograma, e aí eu vou individualizar esse tratamento com um antimicrobiano específico. Então, eu não vou usar um antibiótico de larga escala, de amplo espectro, que aborda tanto bactérias gram-positivas, gram-negativas, a gente vai falar um pouquinho pra frente sobre isso, mas eu vou, sei lá, tô lidando com uma bactéria que é gram-negativa, eu vou usar já um antibiótico com espectro para gram-negativa. Não tem por que usar um amplo espectro, tá? Então, eu vou associar um antimicrobiano específico. O objetivo é para administrar o medicamento, também para evitar o agravamento dos sintomas e dos sinais clínicos da doença. E aí, um exemplo, infecção urinária com urocultura. Então, eu vou fazer um cultivo das bactérias, né, presentes na urina. E aí eu posso usar uma monoterapia, posso usar um antibiótico específico ou infecção por HIV, que em geral usa uma terapia combinada com 2 antibióticos, tá? Mas esse tratamento eu uso quando eu já conheço o patógeno causador da doença que eu tô avaliando. Então, ele já foi isolado, já foi identificado, eu vou usar um antibiótico específico que atue nele. E aí, para isso, serve o antibiograma também, tá? A gente vai falar sobre ele mais pra frente, mas o antibiograma, ele vai identificar se esse micro-organismo que eu tô tratando, ele tem, por exemplo, alguma resistência a algum antibiótico, que normalmente ele deveria responder. Se ele tem alguma resistência, eu vou optar por um antibiótico que seja sensível para ela. E aí, por isso que é muito importante fazer esse exame, porque aí às vezes eu vou lá, Escherichia coli, vou lá, uso um antibiótico que eu sei que uma Escherichia coli normalmente responderia, seria sensibilizada a esse tratamento. E aí às vezes eu vou lá, faço tratamento e não responde. Duas possibilidades. Ou às vezes tu errou qual micro-organismo, se tu fez cultura não teria muito como errar, mas às vezes pode ter um erro na identificação de qual micro-organismo é causador dessa doença, às vezes tu acha que é um gram negativo e é um gram positivo, ou muitas vezes aquele micro-organismo ele é resistente àquele antibiótico que naturalmente ele deveria responder. Mas em relação à resistência antimicrobiana, ele não responde mais àquele tratamento. E aí eu preciso optar por outro. Então, por isso que o antibiograma também é muito importante. E o tratamento supressor, ele é aplicado após o controle da doença inicial com um antimicrobiano mantido com uma subdosagem. Então, ele é usado quando a infecção não foi completamente erradicada, então ela ainda está persistindo, ou a normalidade que ela causou ainda persiste. Então, o objetivo é ser uma profilaxia secundária. Então, um exemplo é paciente com AIDS e pacientes transplantados. Então, eu posso usar quando aquele paciente está com alguma doença e ela não foi totalmente erradicada, então o micro-organismo não foi totalmente morto ali com o uso daquele antibiótico, por exemplo, ou também quando a normalidade que causou ela continua presente. Então, eu uso para evitar uma reinfecção, por exemplo. O objetivo do tratamento é a toxicidade seletiva, que é o objetivo da terapia antimicrobiana.
que é inibição de vias ou alvos que são críticos para a sobrevida e replicação do patógeno em concentrações do fármaco abaixo das necessárias para afetar as vias do hospedeiro. Em outras palavras, é a capacidade de um remédio ser muito perigoso para o micróbio, mas ser inofensivo para o paciente. Então, a ideia é causar uma toxicidade só para o micro-organismo, então não para as células do meu corpo, que é mais ou menos aquela ideia da bala mágica daquele outro cientista, tá? Que é justamente o objetivo de tudo. É com que eu consiga matar o micróbio sem matar o meu organismo, tá? Então, a ideia é matar o micróbio, o invasor, mas não o hospedeiro, que é o humano mesmo. Sobre as bactérias. Então, a estrutura das bactérias, a gente tem em vermelho as estruturas que são presentes em todas as bactérias, então citoplasma, membrana plasmática, parede celular, as cápsulas, membrana plasmática também. O que acontece? Existem essas estruturas que elas são características das bactérias, então todas as bactérias têm ela também. E existem características que são individualizadas para alguns tipos de bactérias apenas. Então, cápsula pode ou não pode ter, parede celular pode ou não pode ter, plasmídios, fímbrias. Então, as bactérias, elas são seres procariotos, então não tem envoltório nuclear e não tem organela, unicelulares e são pertencentes ao reino Monera. E aí, junto com isso, existe essa questão das diferenciações entre as bactérias. Então, por exemplo, se eu uso um antibiótico inibidor de parede celular para uma bactéria que não tem parede celular, não vai ter funcionamento. Então, por isso que é importante eu ter essa compreensão. Sobre as estruturas das bactérias também, a gente tem as gram-negativas e as gram-positivas. Qual é a diferença? Então, a gente tem a membrana externa na gram-negativa com as porinas, a gente tem proteínas também, a gente tem uma camada de membrana externa, a gente tem lipoproteínas, peptidoglicanos, tem um espaço periplasmático e a gente tem mais uma camada de membrana citoplasmática também. Nas gram-positivas, eu vou ter uma camada de membrana citoplasmática, eu vou ter proteína, não vou ter porina e vou ter uma camada de peptidoglicano muito mais extensa, muito mais espessa do que nas gram-negativas e não vou ter a segunda camada externa, tá? Da membrana. Então, essa é a diferença entre elas. A gram-negativa vai ter duas camadas, né? Duas camadas de membrana citoplasmática e vai ter uma camada de peptidoglicano mais fininha, e a gram-positiva não vai ter a membrana externa e vai ter uma camada bem espessa de peptidoglicano. Daí, o que a gente tem, né, como estrutura? É uma rede tridimensional de polímeros de açúcar unidos por ligações peptídicas cruzadas que circunda a célula externamente a membrana plasmática. Então, essa é a estrutura da parede celular dessas bactérias. Sobre a coloração de Gram, que é um método para a gente identificar se a bactéria é Gram positiva ou Gram negativa, porque isso tudo vai determinar qual tratamento que eu tenho que utilizar. Então, eu vou fixar o esfregaço pelo calor, o esfregaço com uma colônia da bactéria que eu peguei para cultivar. Então, eu vou cultivar, na verdade, primeiro essa bactéria, vou cultivar numa placa de Petri, vou pegar uma dessas colônias já crescidas, quando já passou pela estufa, quando já teve o crescimento bacteriano, vou fixar naquela lâmina, tá? Vou esfregar naquela lâmina, vou fixar pelo calor, tá? Vou cobrir a lâmina com cristal violeta, vou passar água corrente, vou aplicar o Lugol, passo água de novo para tirar, aplico álcool acetona, passo água de novo, vou cobrir com fucsina, em geral é fucsina ou safranina, vou limpar com água também e vou examinar no microscópio. E aí eu vou ver qual coloração que vai ter. A gram-positiva vai ter uma coloração mais roxa, mais escura, e a gram-negativa vai ter uma coloração mais rosa, mais vermelha. Então, as gram-negativas elas vão ficar mais rosadas porque elas vão possuir aquela membrana externa que vai ser desestruturada pelo álcool e vai perder a camada de cristal violeta, que é o que deixa aquela coloração mais roxinha. E as gram-positivas, elas não vão ter essa membrana externa desestruturada pelo álcool porque elas não têm. Elas só têm aquela camada espessa de peptidoglicano. Então, elas não vão perder a coloração do cristal violeta e vão permanecer roxinhas. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente tem bactérias clinicamente mais importantes, que são algumas bactérias patogênicas. Então, tem causadoras de cada uma das doenças que tem aqui. Então, tem Staphylococcus aureus, tem Streptococcus pyogenes,
Tem a Salmonella, tem Escherichia coli, tem várias que vocês podem ir lendo, tá? Que são responsáveis por determinadas doenças específicas, tá? Mas como vocês podem ver, o Streptococcus pneumoniae ele pode causar tanto meningite quanto infecção pulmonar. Então, existe essa questão. A depender do sítio que aquela doença está estabelecida, ela pode ter determinados comportamentos. Então, o Staphylococcus aureus pode causar infecção de pele e diarreia também, tá? Pode causar várias doenças. Então, tudo depende do sítio da infecção que eu estou tratando também. E aí, justamente por isso, a gente tem, a depender da sintomatologia clínica, dos sinais que aquele paciente apresenta, a gente tem alguns micro-organismos que são mais prováveis, que era aquilo que a gente estava falando antes para definir o tratamento empírico, por exemplo. Então, se o paciente vem se queixando de uma gastrite, eu penso que o micro-organismo mais provável de estar causando alguma coisa possa ser a Helicobacter pylori, que é a H. pylori, mas pode ser que não seja também, tá? Mas a depender eu vou utilizar algum micro-organismo não, né? Um fármaco antimicrobiano para o tratamento do micro-organismo mais provável de causar aquela doença. Bacteriostático e bactericida. Então, existem essas duas características do antimicrobiano, do antibacteriano. O bacteriostático ele vai inibir o crescimento do patógeno sem causar a morte dele, e ele atua em alvos essenciais para a replicação da bactéria. Então, ele vai impedir que a bactéria se replica, mas que ela continue vivendo. Então, ela não vai morrer, ela só vai parar de se replicar, parar de se reproduzir. Então, é utilizado para tratamento de pacientes imunocompetentes e, como exemplo, a gente tem as tetraciclinas e os macrolídeos. O bactericida ele vai causar a morte do patógeno, então ele vai danificar estruturas que são essenciais para que ela sobreviva, aquela bactéria sobreviva. Então, vai atacar DNA ou a parede celular. Então, ele é fundamental no tratamento de infecções graves e de pacientes imunocomprometidos, porque no bacteriostático eu vou inibir o crescimento, então ela não vai dar origem a novas bactérias, só que ao mesmo tempo eu vou esperar que o meu sistema imunológico, porque eu sou imunocompetente, ele vá lá atacar o micro-organismo que está ali. Então, ele não vai matar o micro-organismo que já está presente no meu corpo. Ele só vai impedir que ele se replique, que dê origem a novas bactérias, aumente o número de micro-organismos. E aí, a ideia dele é que o meu organismo, né, o meu sistema imune, que é imunocompetente, ele tem capacidade para isso, não tem nada suprimindo ele, o meu sistema imunológico vai lá e mate a bactéria que está existindo ali, tá? A bactéria inicial. O bactericida não, ele já vai ver que eu quero matar a bactéria. Então, eu não quero só impedir que ela cresça, que ela dê origem a novas bactérias. Eu quero que ela morra. Por quê? Porque a infecção às vezes é muito grave. Então, se a infecção é muito grave, eu não posso esperar que o meu sistema imunológico dê conta. E principalmente em paciente imunocomprometido, que ele já não tem o sistema imunológico funcionando de forma adequada, como deveria. Então, eu não posso esperar que o meu sistema imunológico dê conta, porque ele não vai dar conta, tá? E o exemplo são os beta-lactâmicos. Então, aqui a gente tem um gráfico que representa o número de bactérias pelo tempo, e aí a gente tem a ação de cada um. Então, sem o antibiótico, a ideia é que cresça de forma espontânea. Então, a ideia é que o número de bactérias vai aumentando consideravelmente com o passar do tempo. Se eu tenho um antibiótico bacteriostático, ele vai começar a crescer. A partir do momento que eu introduzo o antibiótico no organismo do indivíduo, as bactérias param de se replicar. Então, elas começam a atingir um platô, fica constante o crescimento delas, não aumenta mais. Com os antibióticos bactericidas, eu vou estar com crescimento bacteriano, introduzo o antibiótico no organismo e começa a cair o número de bactérias, porque eu começo a matar aquelas bactérias. Então, tem ali um desenho, né, sem antibióticos, a bactéria vai dando origem a novos filhinhos, novas bactérias. O bacteriostático, ela para e o bactericida, ela morre. Então, em infecções graves em sítios privilegiados, como por exemplo meningite ou endocardite, ou em pacientes neutropênicos, que já não vão ter os neutrófilos funcionando de forma adequada, então tem algum comprometimento de sistema imunológico, a escolha vai ser por bactericidas que vão causar a morte daquele patógeno. A seleção correta do fármaco, ela depende do diagnóstico da infecção, então eu identifico o patógeno e se eu não puder identificar ele, eu defino os micro-organismos de maior probabilidade. O tratamento, o antibiótico tem que ser o mais seletivo possível, com a menor toxicidade possível também, então ele tem que ser o mais seletivo, então se eu tenho uma bactéria gram-positiva, tem que ser para gram-positiva, e com menor toxicidade, para eu atacar o menos possível o meu corpo também.
as vias de administração, então, em geral, a preferencial é a via oral, mas, a depender da gravidade ou do tipo da infecção, a gente pode escolher outras vias também. Farmacocinética vai avaliar a questão hepática e renal. Então, se o meu paciente tem algum comprometimento hepático ou renal, eu tenho que avaliar qual antibiótico eu vou usar também. Então, além disso, a gente precisa levar em consideração a seleção correta do fármaco, que depende das características do paciente. Então, a idade, por exemplo, é um fator que interfere, porque a gente tem a síndrome do bebê cinzento, que ela é causada por um uso excessivo de cloranfenicol, administração excessiva desse antibiótico, porque o nenê, ele vai ter uma menor capacidade metabólica, hepática, né? E, consequentemente, vai haver um acúmulo desse fármaco no organismo desse bebê. Faz com que a coloração da pele dele fique mais acinzentada. Então, precisa tomar um cuidado durante a administração desse tipo de fármaco. Além disso, as tetraciclinas vão ter uma maior deposição em ossos e dentes, fazendo com que haja manchas nos dentes, principalmente em jovens. Então, precisa tomar cuidado com esse efeito adverso. E a redução da taxa de filtração glomerular em idosos. Então, o metabolismo dos idosos é mais identificado, a excreção renal também será mais identificada e, consequentemente, o fármaco vai permanecer mais tempo no organismo desses idosos. Então, às vezes deve ter um ajuste de dosagem ou de espaçamento entre as doses, de forma com que haja uma menor sobrecarga renal nesses pacientes. Além disso, fatores genéticos, então existe uma condição que é a deficiência de G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima, e ela é uma enzima presente nos eritrócitos e ela tem uma capacidade antioxidativa. Então, as hemácias, elas têm uma maior capacidade oxidativa, elas são mais vulneráveis ao estresse oxidativo e essa enzima faz essa regulação antioxidativa para evitar esse dano dos radicais livres, das espécies ativas de oxigênio que são produzidas. E os pacientes que têm deficiência dessa enzima, que faz essa regulação, eles têm um maior risco de hemólise aguda quando submetidos a determinados medicamentos. Então, às vezes, algum antibiótico pode causar uma exacerbação desse quadro e aumentar o risco de hemólise aguda em pacientes com deficiência dessa enzima. Então, é necessário tomar cuidado com a prescrição de antibióticos nesses casos também. E polimorfismos nas enzimas do citocromo P450, que essas enzimas, elas são enzimas hepáticas responsáveis pela metabolização de alguns fármacos, e se existe algum polimorfismo, alguma alteração, alguma mutação, elas podem não exercer a função da forma adequada e pode levar também ao acúmulo dessas substâncias, desses fármacos, no organismo dos indivíduos que fazem uso desses antibióticos. Gravidez, então tem riscos de malformações fetais por teratogenia mesmo, então tem que tomar cuidado. As grávidas, elas vão ter uma hiperfiltração renal, então elas vão ter uma maior excreção renal desses fármacos, fazendo com que eles permaneçam menos tempo no organismo. Então, às vezes, precisa ter um ajuste de dose para aumentar a eficácia desses medicamentos e hipoalbuminemia fisiológica também. Então, às vezes, essas mulheres, elas vão ter uma menor quantidade, uma menor concentração de albumina e isso também vai prejudicar o tratamento e a eficácia dos medicamentos. E as alergias também, então se o paciente refere a alguma alergia, o medicamento tem que ser trocado também. Então a avaliação da eficácia ela é feita primeiro pela identificação da bactéria por técnica de Gram e cultura, e o antibiograma, que é o teste de sensibilidade a antimicrobianos. Então a gente vai avaliar quais antibióticos essa bactéria é sensível ou resistente. O método quantitativo é o método da concentração inibitória mínima, a gente vai avaliar qual é a concentração mínima do antibiótico para inibir o crescimento bacteriano. Então, isso é feito em tubinhos de ensaio, a gente faz e avalia a turbidez, que vai ser associada à presença das bactérias, em maior ou menor quantidade. E aí eu observo o crescimento bacteriano em diferentes concentrações para saber, porque o meu interesse é ter a mínima quantidade de antibiótico que já seja suficiente para matar, porque causa menos danos ao meu corpo também. Método qualitativo ou semi-quantitativo de difusão em agar, eu vou colocar uma placa com cultivo dessa bactéria, discos de antibióticos diferentes e vou avaliar o halo, que é esse círculo em torno desses disquinhos de antibióticos. O que isso significa? Quanto maior o halo de inibição, mais bactérias foram mortas por ação desse antibiótico. Então, mais sensível esse antibiótico é para o tratamento dessas bactérias.
Já quando a formação do halo ela é inexistente ou ela é muito pequena, significa que o potencial de inibição desse antibiótico é menor. Então, não tem tanto efeito, já é mais resistente. Os usos incorretos do fármaco em tratamentos de infecções que são intratáveis com antibióticos, então infecções fúngicas, virais, parasitárias, perdão. Então, o paciente vai ser exposto muito mais aos danos colaterais, como diarreias, alergias e também alteração da microbiota normal do corpo, fazendo com que as bactérias que são oportunistas, elas cresçam mais. Tratamento da febre de origem indeterminada, então a febre é um sinal clínico, ela não é um diagnóstico, e nem toda febre é infecciosa, causada por algum tipo de infecção, e nem toda infecção é bacteriana, então não é necessário usar antibiótico para tudo quanto é infecção e tudo quanto é febre. Posologia inadequada, então a eficácia do medicamento depende da concentração inibitória mínima, então pode haver uma subdosagem que vai treinar as bactérias sobreviventes a crescer e a resistir ao fármaco, intervalos errados, que vai criar as janelas de tempo onde essas bactérias vão conseguir se multiplicar, e ou a duração insuficiente, que eu vou interromper o tratamento assim que os meus sintomas somem, deixando as bactérias mais resistentes vivas. E a falta de informação bacteriológica adequada, então eu vou iniciar um tratamento sem fazer uma cultura ou sem fazer um antibiograma. E intercorrências no tratamento. A gente tem as superinfecções, que a gente vai ter uma nova infecção enquanto a infecção primária está sendo tratada. Então, quanto mais amplo o efeito do antibiótico, maior a alteração da flora normal e maior a possibilidade de que um único micro-organismo se torne predominante e cause uma outra infecção. Então, quando tem alguma infecção por enterobactéria, pode haver um desequilíbrio na microbiota normal, que é composta, por exemplo, pela cândida, que é um fungo que pode causar candidíase quando há esse desequilíbrio da microbiota. E aí ela vai fazer uma hiperproliferação, vai levar a candidíase e às vezes por conta de uma outra infecção por outros agentes, como as enterobactérias. E a resistência aos antimicrobianos. Então, os antimicrobianos afetam apenas os micro-organismos que são suscetíveis, os resistentes não, então mantém viáveis só esses resistentes. E a resistência é consequência desse tratamento farmacológico, tá? E aí volta aquele conceito de Darwin da teoria da seleção natural. Então, as mais adaptadas vão sobreviver. Então, aqui nos antibióticos não é diferente. Então, as bactérias que são sensíveis ao antibiótico, elas vão morrer. E as que são resistentes não vão. E aí elas vão se perpetuar, vão se multiplicar e vão ser selecionadas. Resistência aos antimicrobianos, os antibacterianos. A disseminação das mutações ela pode acontecer por duas formas principais, a transmissão vertical ou a transmissão horizontal. A vertical vai ter uma bactéria que vai se dividir em duas, que vai se dividir e vai seguir se dividindo, e aí em determinado momento uma das bactérias vai ter um gene de resistência e quando ela for se multiplicar ela vai dar origem às filhas dela, que vão ser iguaizinhas a ela. Esse gene de resistência vai ser passado de geração em geração, de forma hereditária, e quando essas filhas se reproduzirem, vão dar origem a mais e mais e mais bactérias com esses genes de resistência. A horizontal existem três formas. Tem a transformação bacteriana, que uma bactéria vai captar o DNA desnudo do ambiente de outra bactéria que já morreu e vai incorporar no seu próprio DNA. Transdução bacteriana, com auxílio do bacteriófago, que o bacteriófago vai transferir esses genes de resistência entre duas bactérias, e a conjugação bacteriana, que eu vou ter a passagem de DNA cromossômico por plasmídios entre duas bactérias. E a resistência aos antibióticos, os mecanismos farmacológicos, é por redução da concentração intracelular do fármaco, então eu diminuo a concentração desse fármaco dentro da célula, e alterações no alvo do fármaco, então ele não vai mais conseguir se ligar de forma adequada ao alvo, o antibiótico não vai se ligar ao alvo da bactéria, a estrutura da bactéria que ele deveria se ligar, e vai reduzir a afinidade entre eles. E aí, quais os mecanismos? A gente tem a redução da concentração intracelular por inativação enzimática, então alguma enzima vai modificar e vai impedir que aquele fármaco entre, por exemplo, na célula. Alteração ou perda de porinas, que também é responsável pela entrada desses fármacos na célula, isso vai ser impedido também. E produção de bombas de refluxo, que quando o antibiótico consegue entrar dentro da célula, ele é jogado para fora. Então, são bombas de refluxo, para que aquele antibiótico vá para fora da célula e vai reduzir a concentração dele dentro da célula também. E alterações no alvo, posso alterar a composição de aminoácido ou a conformação da proteína-alvo que aquele antibiótico quer se ligar e, consequentemente, ele não vai se ligar de forma adequada. A formação de biofilme, então o biofilme ele vai ser produzido por bactérias fixadas nas superfícies, vai dificultar a penetração desses antimicrobianos e vai favorecer as trocas genéticas entre os genes de resistência dessas bactérias.
Esse biofilme vai ser envolto por substâncias, principalmente açúcares, produzidas pela própria bactéria, que vão conferir proteção à comunidade das bactérias que estão ali, e é presente em catéteres, então acesso venoso central, órtese, prótese, placa dentária, lente de contato, tudo isso, e aí forma essa camada que vai impedir a penetração do antibiótico. Então, práticas que promovem essa farmacorresistência é a prescrição excessiva de antibiótico, então, principalmente quando as infecções não são causadas por agentes patógenos bactérias, então são causadas por outros agentes patógenos, então fungos, vírus, parasitas. Então, o antibiótico ser prescrito sem uma indicação clínica que paute, né, que dê suporte para essa conduta. Baixa adesão ao tratamento, então o próprio paciente é receitado o antibiótico, começa a fazer uso, os sintomas desaparecem e ele resolve largar o tratamento. Ou faz o tratamento de forma inadequada também, tudo isso promove a seleção das bactérias mais resistentes e a disseminação de bactérias multidroga resistentes em viagens. Então, esse transporte, às vezes intercontinental de bactérias, faz também com que elas se disseminem e seja mais difícil de tratar elas também. Então, alguns antibióticos que a gente pode ter podem inibir síntese da parede celular nas bactérias que têm parede celular, que apesar da grande maioria das bactérias terem parede celular, não são todas. Então, bactérias que não têm parede celular não vai funcionar esse antibiótico. Tem inibidores de síntese de ácido nucleico, inibidor de síntese proteica. Então, isso tudo vocês vão aprender nas aulas mais pra frente. Isso aqui foi mais uma introdução de forma geral. Queria agradecer a atenção de todos vocês. Se tiverem dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Vocês têm o meu contato pelos grupos de estudo de cada um dos cursos. O meu contato também do e-mail eu coloquei ali. Podem mandar dúvidas, podem fazer as perguntas. Façam a lista de exercício. Eu vou mandar todo esse material aqui também no grupo. E agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigada.